Boa noite, tudo bem, pessoal? Eu não sei como que eu vou fazer para poder me aproximar de vocês com uma entrada, tipo, e aí, pessoal? E aí, time? Tá? Eu não consolidei isso ainda na minha cabeça, porque apesar de eu já ter bastante vídeo, 21 vídeos, né? 6 vídeos longos e um monte de shorts, né? Mas conta como vídeo também, né? Mas eu não sei como que eu vou chamar vocês ainda. Meu time, meus pessoais, pessoais, incrível. Tá, mas qual que é o objetivo desse vídeo? Muita gente me pergunta, umas 3 pessoas já me perguntaram, por que que eu escolhi o meu curso de Química, né? Todo mundo fala que Química é difícil, Química, né, a gente não sabe, na escola é difícil. E aí eu te falo o seguinte, que eu escolhi Química exatamente porque eu tinha muita dificuldade com química. Na verdade, eu ainda tenho dificuldade com química, mesmo estudando há 3 anos um curso técnico, porque eu parei um tempo, e mesmo estando dentro da área já trabalhando. Eu tenho muita dificuldade com a química ainda. Mas eu aprendi a amar a química, porque eu vi que é possível qualquer pessoa pegar o conteúdo, estudar e aprender, entendeu? Eu vi que é possível, sabe? O que você vai estudar no curso de química, né, basicamente? No início do curso, a gente revisa matérias que a gente viu no ensino médio. A gente tem um reforço em matemática aplicada, em inglês, inglês técnico, para a gente ler alguns artigos. E nós temos as matérias básicas do ensino médio, que é química orgânica, química inorgânica, temos química analítica, que a gente começa a ir para o laboratório para poder fazer as práticas. E essas duas primeiras, química orgânica e inorgânica, a gente vê elas, tipo assim, o professor ele dá uma revisão, mas se ele vê que o aluno ele não tem base nenhuma suficiente para compreender a matéria, ele vai explicar tudo do zero. Química orgânica, nomenclatura, as fórmulas estruturais dos compostos, estequiometria, ele dá uma pincelada, que a gente vê isso mais para o terceiro módulo, mais para o segundo ano de curso, que a gente vê isso, entendeu? Química inorgânica, a gente vai aprender a diferença principal entre um ácido e uma base, e também nós iremos aprender as nomenclaturas. São os dois pilares que regem a química inorgânica no primeiro módulo, ou se você preferir no primeiro semestre, no primeiro ano de curso, tá? Já no segundo, a gente começa a aprofundar um pouquinho mais. Aí a gente vê diagrama de Lambert-Beer em uma matéria que chama Química Analítica Instrumental, que a gente começa a ver os equipamentos utilizados na área de química que facilitam muito a vida de um profissional. No caso, o espectrofotômetro, que ele é capaz de ler amostras, né, baseados na intensidade da cor que a gente prepara a amostra, né? Tem vários processos, vários procedimentos. A gente aprende sobre o branco, padrão e amostra. O branco, né, eu sei, não sei se você sabe, mas vou informar. O branco, ele é aquela amostra que a gente realiza para meio que mascarar alguns interferentes que a minha amostra de água pode ter. Vamos supor que eu preparei uma solução 10 miligramas por litro de sal, entendeu? Aí em 100 ml eu teria 0,01. Me corrijam se eu estiver errada, tá? Porque eu tô fazendo de cabeça. E aí, vamos supor aí que eu vou e quero fazer a leitura da minha amostra. Só que eu não sei se essa água que eu utilizei antes, ela estava totalmente isenta de sal, entendeu? Então, se eu ler ela diretamente na solução, se eu fizer a leitura da amostra diretamente, pode ser que algum sal, né, tô supondo, seja lido juntamente. Mas não era para ler, por causa que esse sal já estava presente na água, que a gente utilizou para diluir o sal que a gente vai querer ver a concentração dele, certo? Vocês conseguiriam entender? Já o padrão é aquela amostra que você faz e você faz ela, tipo, certinho, sabe? Para você comparar as outras amostras a ela,
entendeu? Geralmente os padrões, eles já vêm, a gente compra eles, né? E aí a gente zera o equipamento com eles. Zera ou padroniza as nossas análises de acordo com aquele padrão e de acordo com aquela amostra tem que ficar. A gente já vai ter um norte de onde nós queremos chegar, entendeu? E a amostra simplesmente é aquilo que você precisa ler, né? Você vai pegar uma alíquota de algum composto, de alguma solução e tudo. E nós vamos ver, eu esqueci a palavra, depois vai vir à mente, tá? O analito, né? Dentro de uma solução, a gente sempre tem um analito, que é aquilo que a gente precisa analisar, a gente precisa saber a concentração dele. E é baseado nisso que a gente faz as leituras, entendeu? No espectrofotômetro. Tem as análises por via úmida também, que na escola talvez vocês viram uma pincelada da titulação. Né? Quando a gente vê aquelas ilustrações de cientistas mexendo em Erlenmeyer, mexendo em Becker, em bureta, em pipeta, aquilo ali é uma realização de análise, geralmente por via úmida. É onde você faz o procedimento inteiro da análise por meio de cálculos e cálculos quantitativos e analíticos mesmo, baseado no tanto que um titulante precisou concentrar um titulado para que atingíssemos uma cor tal, entendeu? Essa questão de virar a cor da solução é uma coisa de via úmida. Vocês já viram quando a gente está, né, titulando assim com Erlenmeyer e a cor vira do azul para o rosa? Se vocês não viram ainda, eu vou fazer um vídeo ainda para poder explicar por que isso acontece e tudo. Mas aquilo é realização por via úmida, entendeu? Beleza. Na química, a gente tem o segundo módulo bioquímica também, que é uma matéria super interessante. A gente aprende sobre oligoelementos, né? Sobre ferro, magnésio, cálcio, etc. Tudo que é bom para o nosso corpo e por que ele é bom para o nosso corpo. Além de também destacar coisas como por que um elemento ele só funciona na presença de outro e na falta de um elemento o outro não funciona. A gente aprende essas coisas, é muito interessante, entendeu? Vai nascendo essa curiosidade, essa vontade de aprender química quando você realmente está na área, já exercendo a profissão, ou então já está na escola exercendo alguns experimentos, vendo na prática como é feito, entendeu? É assim que surge sua paixão por alguma coisa, certo? No terceiro módulo de química, no caso, vamos supor aí, 1 ano e meio de curso, você já vai entrar na fisicoquímica. A fisicoquímica ela é uma matéria que você faz o cálculo de concentrações, molalidade, fração, fração molar, concentração peso, volume. A gente faz esses cálculos. Para tudo tem fórmulas, sabe? Mas a gente precisa entender como chegou ali, entendeu? Que a maioria dos cálculos químicos, eles são baseados na regra de 3. Mas tem umas fórmulas que facilitam a nossa vida, entendeu? Basicamente é isso. E é muita fórmula. Você vai usar muita calculadora. Não é de cabeça, você vai usar a calculadora na prova, mas somente a calculadora, que tem que ser científica, uma tabela periódica, isso a prova é você. Só isso. E bastante estudo para poder passar, né? A gente também vê equilíbrio de reações, Kc, Kp, que é, tipo assim, a velocidade que uma reação acontece ou demora para acontecer, entalpia, calor de reação, se ela é exotérmica ou endotérmica, esses tipos de coisa. Tô dando uma pincelada bem básica aqui para vocês entenderem como funciona, tá? E tem o quarto módulo de Química, que é o módulo que eu estou, onde nós estamos focando basicamente muito em projetos, processos e química e novos materiais, né? O projeto, ele é uma coisa que a escola faz com você para te incentivar e extrair o melhor de você e o melhor do seu aprendizado. Tipo assim, você precisa fazer um projeto prático, você precisa pôr ele para funcionar.
Você precisa explicar o porquê e dar um trabalho técnico. É tipo um TCC, só que é de curso técnico, lógico, de cunho técnico, né? Você não vai fazer igual de faculdade, aquele tanto de coisa. Não. O arquivo que a gente pode anexar lá é só de 100 megabytes. Pode parecer muito? Pode parecer muito. Mas o relatório que você tem que fazer, ele geralmente é de estágio. Então, eu fiz 3 estágios. Imagina colocar 3 matérias de estágios lá, né? Aí pega, eu preciso resumir bastante as informações para poder caber, né? E eu gosto de fazer, de verdade, eu tô doida pra formar, lógico, porque eu quero iniciar outra coisa na minha vida, por exemplo, vou iniciar agora o curso de física. Por quê? Porque eu também tenho muita e sempre tive dificuldade em física. E eu falei que se eu começar a estudar física, eu vou ficar boa. Eu queria fazer matemática, na verdade, porque matemática também eu não sou muito boa, não. Mas física, cara, se eu ficar boa em física, eu vou ter realizado tanta coisa na minha vida. Vai ser uma superação. Vocês não têm noção. Vai ser uma superação. Igual foi com a química. Porque eu era uma pessoa péssima. Péssima. Entendeu? A química que me salvou no Enem, cara. Tipo assim, as matérias de química são poucas questões no Enem. Mas, tipo assim, se você acertar elas, você tá à frente de um tanto de gente, sabe? E isso me salvou. Foi por isso que eu consegui passar em física. E por outras matérias também, né? E no mais é isso. Tipo assim, você vai trabalhar em laboratório, como nos vídeos que eu coloco aqui no canal. Você vai fazer análises físico-químicas, análises titulométricas, controle de qualidade, principalmente, porque você vai ter entendimento de como o processo funciona, mais do que outras pessoas talvez, né? E assim, é uma profissão extremamente assim agradável de se trabalhar. Você trabalha muito, não vou mentir para você. A minha situação, no caso, eu trabalho muito e ganho pouco, mas já conheci pessoas que, mesmo no estágio, já ganhavam muito dinheiro, entendeu? Pode ser a minha empresa, pode ser minha situação de vida no momento, etc. e tal. Mas nada se compara ao conhecimento químico, entendeu? Nada se compara. Se você quer como que eu falo? Uma motivação para estudar química, assiste uma série que se chama Breaking Bad. É batata. Quando você assistir, você vai ter vontade de estudar química. Não tem jeito. Foi assim que aconteceu comigo e foi assim que aconteceu com muitos dos meus colegas. Porque é uma série extremamente interessante que diz basicamente a respeito da versatilidade química, entendeu? Você pode usar ela para o bem ou para o mal. Lógico, nós vamos só usar para o bem. Mas ela é muito versátil, entendeu? Se você souber o que você está fazendo, cara, tem ninguém que te para, não. Só a Receita Federal, por causa dos produtos químicos, né, que você tem que comprar e tudo. É meio difícil de conseguir. Mas enfim, né? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que eu vou chamar vocês de pipetinhos. Olá, meus pipetinhos, tudo bem? Olá, meus. Olá, pequenos cientistas. Algo do tipo. Diz aí nos comentários, se você vê esse vídeo até o final, o que você acha que eu devia chamar vocês que estão me assistindo agora. Essa foi uma breve apresentação da minha carreira profissional e em breve irei postar também sobre a minha vida pessoal, alguns pontos interessantes que talvez vocês teriam interesse de saber como que é minha rotina, como que é minha alimentação, péssima, como que é meu descanso, meus estudos, etc. Fiquem com Deus, beijos. Até a próxima.